A nossa convidada de hoje é uma das criadoras de um império cor-de-rosa de doces artesanais em São Paulo. Sua trajetória empreendedora começou em 2012, quando transformou um desafio pessoal em uma paixão, criando brigadeiros para o próprio casamento, ao lado do seu marido e sócio, Alex Silva. Hoje a Picurruchas conta com lojas em São Paulo e trabalha com parcerias com grandes marcas como a Nestlé, Nespresso, Fini, Chandon. Seja muito bem-vinda, Ana Picu! Uau, que apresentação, adorei. Mas já vi que perdi 3 clientes, né? Todos fitness aqui. Não, eu como. Ninguém come um docinho. Eles não comem, aqui, eu como. Eu sou o único eu sou o único de peso realmente aqui, né? Sabe? Porque eu peso mais de 100 quilos, então eu posso comer. Olha, entendeu? mas lá a gente tem vários doces, mas agora tem a linha zero açúcar. Ah, tem. E tem Olha aí, salgados, então a Picurruchas é pra todo mundo, hein? E essa linha zero açúcar, quando que isso entrou em voga, né? Vocês estão, você estava me contando, vocês estão 12 anos no mercado. 12 anos no mercado e ela entra na próxima semana. Olha, linha que zero bacana. açúcar, porque é o que a gente estava conversando, movimento de marca, né? A gente precisa estar sempre se atualizando. E como começou? Como vocês começaram? Aliás, né, dificilmente negócio entre cônjuges dá certo, né? Mas seu marido, ele não tá aqui conosco hoje. Tá ali, tá ali, ó. Tá lá, tá Ele sentado tá ali, aqui conosco. Tá sempre comigo. Deu certo, então, Deu né? super certo. Desde o nosso primeiro dia de namoro até hoje, dá super certo. Mas quando vocês conheceram, vocês criaram juntos a empresa ou ele entrou depois que a empresa já existia? Olha, não, a gente criou juntos. Que legal. Desde que a gente se conheceu, a gente começou a ter um relacionamento, a gente viu que era uma união de propósito também, né? Porque a gente sempre teve o sonho de empreender. Eu era publicitária, fiz faculdade de publicidade e ele era atleta de futebol, jogava futebol. E carreira de jogador é um pouco mais curta pela idade, né? Eu viajava muito com ele para outras cidades. A gente sempre tinha o sonho de voltar para São Paulo, que é a nossa cidade, e empreender aqui para depois que tudo acalmasse, assim, né? E a gente sempre pensou em ter pet shop, esmalteria, sorveteria, mas nada que colocasse a mão na massa no ramo de alimentação, né? Mas eu falo que Deus também sempre mostra o caminho pra gente, Mas né? qual que foi a virada? Que parece ali que foi uma necessidade. Por quê? Você não arrumou quem poderia fazer do jeito que você gostaria? Não tinha grana mesmo. Ah, não tinha grana mesmo? Tinha grana. Aí, vou fazer meus docinhos de casamento. A gente foi casar, tava no auge das brigaderias gourmets aqui em São Paulo. Foi qual ano isso? 2012. 2012. Eu sempre fui apaixonada por brigadeiro e começou a surgir um monte de sabor de brigadeiro diferente. Porque antes era o tradicional, o cajuzinho ou o rosinha, né? E o de coco. Aí começou a aparecer de Romeu e Julieta, churros. Eu falei, que é isso? Eu quero no meu casamento, uma mesa cheia de brigadeiro. A gente foi em 2 marcas que na época estavam muito famosas. Lembrando que eu não sabia fazer nem bolo de saquinho. Caraca. Eu errava até, tinha que colocar só ovo, eu errava. E eu fiz um orçamento, ficava R$3.000 de doce, isso há 12 anos, 13 anos atrás, para uma festa de 20 pessoas. E eu tinha praticamente isso para fazer o nosso casamento todo. Então eu falei, não, vou para a internet, vou pesquisar o que é um brigadeiro gourmet. Coloquei a mão na massa, fiz um brigadeiro de nozes, minha sogra fez umas trufinhas para mesa. A gente casou em uma pizzaria e ninguém acreditou que eu e o Alex tinha feito o brigadeiro um dia antes. Meteu a mão na massa também? Colocou a mão na massa, foi na 25 comprar uns potinhos para fazer os brigadeiros. E assim foi. Aí no próprio casamento as pessoas começaram a pedir pra você fazer também. É isso que eu quero saber. Qual foi essa virada? No próprio casamento, ninguém acreditava que eu tinha feito. Porque ficou realmente muito bom o Mas brigadeiro. começaram a pedir, como é que foi? Eu quero saber a virada, mulher. Tô falando, De vamos business. lá. Aqui é o Eu SOS trabalhava- Empreendedor. Vamos lá, eu trabalhava numa agência de eventos. E eu comecei a levar... levei os brigadeiros que sobraram do casamento para as meninas que trabalhavam comigo. Elas piraram e começaram a me pedir. Eu falava, mas eu não sei fazer. Passei na banca, comprei um livro de brigadeiro e cada dia eu levava um sabor diferente para elas. As minhas legal. amigas me desafiavam a fazer sabores diferentes. Abri uma página no Facebook, eu não, o pessoal de criação que trabalhava na agência Que comigo. nessa época pegava muito o Facebook, né? Não tinha nem Insta. É, nessa época era o Era Face. só o Face, abri uma página, tudo que eu fazia eu comecei a postar. Daí
Casei no dia 12/12 de 2012, no Natal eu já tinha encomenda. E louca, peguei encomenda sem nem saber enrolar brigadeiro. E você fazendo em casa? Fazendo em casa. E quando daí, virou negócio? Virou negócio na Páscoa, que eu peguei 300 ovos de encomenda. Caraca, de uma pessoa só ou Não. total? Ah, tá. No geral. Postando no Facebook, que daí começaram a aparecer clientes que não eram amigo e nem família. Aí que o negócio começa a pegar. Já 2013, Páscoa de 2013. E daí eu cheguei... Páscoa foi domingo, eu cheguei pra trabalhar na segunda, meu chefe me chamou e me mandou embora. Falou, vai abrir sua lojinha de doce. Que aí caiu a bênção. ficha, né? Bênção não, eu tava fazendo por hobby. Não, mas foi isso que te impulsionou. Me impulsionou, mas na época foi uma dor, na né? época, com certeza, mas agora você Então, eu liguei pro Ale, que tava... sem querer, ele te jogou pra esse caminho. E Se é você meu cliente corporativo até hoje. Se você tivesse ficado lá, você talvez não teria a urgência de transformar isso num negócio. Talvez nem teria percebido que isso era um negócio. Total. Que era nisso que eu procurava tanto um negócio para empreender e tava ali. Por isso que eu falo que a gente tem que estar atento às oportunidades, Com né? certeza. Então, E tem coisas que parecem que é o fim do mundo, mas que na verdade é o que impulsiona a gente exatamente. para o nosso próximo nível, né? É isso, você tá pronto para se arriscar, ter coragem. Que legal. Mas o E de bacana... onde... Perdão, Eric. Não, imagina. O bacana é 10 anos depois, estão aí, cara. Com loja. Crescendo. É. A pergunta que não quer calar, de onde veio o rosa? O O rosa. universo cor-de-rosa. Como é que surgiu? Vamos lá, quando eu comecei a Foi fazer os brand, brigadeiros... Foi intencional? Acho que tudo foi, no fundo, intencional, porque eu tenho um pé ali na publicidade e no marketing, né, da faculdade. Mas quando eu comecei a fazer, tinha uma estampa que estava muito em alta, que é um... Aqui, tem em todas as nossas embalagens. É marrom com bolinhas rosas. Tem até no lacinho da Ursa aí. E estava muito no auge essa estampa. Daí eu peguei essa estampa para todas as nossas embalagens e para o nosso logo. E aí a loja tinha parede rosa, tinha uma poltrona que eu peguei de um tio que não estava encostada lá. A gente não tinha grana, gente. A gente montou a loja com o nosso 13º meu... 13º não, desculpa. Seguro-desemprego meu e do Alexandre, que na época... Ele também foi demitido? Ele trocou de um clube para o outro, né? Acabou a temporada... trocou de time, e daí a gente usou o 13º... Opa, desculpa. Seguro-desemprego para fazer o que a gente precisava fazer. Mas muita coisa a gente colocou a mão na massa. Pegou móvel em caçamba, porque não tinha grana real. E hoje são quantas lojas? Hoje a gente tem 6 operações em São Paulo, sendo uma delas uma fábrica. Ah, uma fábrica. Todas próprias. É. Legal. A gente está com o projeto de franquia para esse ano. Que legal. E o bacana é hoje, vocês também, né, esse negócio de collab aí com grandes marcas, né? A gente citou algumas aqui na sua apresentação. Como que se deu essas parcerias, né? Hoje, qual foi a aproximação? Partiu de vocês? Partiu deles? Por exemplo, com a Fini, né? Com algumas Partiu de muita garra, cara de pau e bater na porta das empresas. Porque lá atrás a gente trouxe um movimento para a confeitaria, né? De uma outra dor, que era não ter aquela geladeira refrigerada cheia de doces, porque eu não sabia se ia vender ou não. Eu comecei a empratar sobremesas na hora. Então o cliente pedia, eu esquentava o brigadeiro, eu enrolava o brigadeiro na hora para não perder, porque doce de vitrine, 1, 2 dias ali você perde se você não vende. Se você finaliza na hora, você tem uma vida maior para esses doces, né? Você vai fazendo conforme a demanda. E daí a gente foi o primeiro restaurante de empratamento de sobremesas, que não tem um prato principal. O prato principal era a sobremesa. E daí com isso eu comecei a chamar a atenção do público, porque você não come um brigadeiro que está enrolado há 3, 4 dias na sua vitrine, um bolo quentinho. Isso a gente está falando de 12 anos atrás, né? Hoje a gente trouxe todo esse conceito para a confeitaria. Então, foi quando eu comecei a bater na porta das marcas e falar, ó, eu tô aqui, me nota. Sou diferente, né? E sempre a Bico-Russa são doces afetivos, não é aquele doce que você come, que não tem muito sabor, que, pelo contrário, são doces com ingredientes de verdade, feito ainda na mão, artesanalmente. Por mais hoje a gente tenha 6 operações, continua tudo muito artesanal. Deixa eu puxar uma polêmica aqui. Como é que você se sente com as marcas que, vou falar assim, se inspiram fortemente em você e que pegam seus conceitos e aplicam nas suas próprias operações? Isso é uma homenagem ou você fica... Olha, Ciumada, né? Eu já fiquei muito brava, já fiquei muito enciumada, mas eu vi que é resultado do nosso trabalho, né? Não tem como. Hoje, com a internet, a gente alcança lugares que a gente nem imagina. Então, a gente trouxe esse conceito
de uma experiência na confeitaria, né? De um espaço ser bonito, não só a sobremesa, né? Que a pessoa possa viver um momento lá em 2018. Então, hoje tem grandes confeitarias até fora do Brasil que tem um ursinho na loja e talvez nem sabem porque tem um ursinho na loja. Só virou o conceito, A gente tem um ursinho porque quando foi inaugurar eu não tinha que colocar na vitrine. Colocou. Eu tinha um urso que eu ganhei até de um ex-namorado, é uma piada nossa. A gente colocou uma saia que sobrou um tecido da cortina, fez uma saia, um lacinho para ursa, colocou na vitrine com uma panela assim e virou Pico-Ruchas. Ela pegou o nome da loja. É uma loja a gente começou como uma loja de bairro em Perdizes, né? Então todo mundo queria ir na loja da ursinha, na loja. Então hoje a nossa loja tem paredes cheias de urso, que você vai ver a referência em lojas de sobremesa fora do Brasil, tem uma parede cheia de urso. E ela tem as lojas são extremamente assim customizadas. Ela é toda o que o pessoal agora personalidade. Né? E tá na moda falar que é instagramável. 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 E todas as suas lojas têm esse conceito de serem super assim decoradas. Isso. Para que as pessoas olha lá, mostrando o pessoal lá as lojas. Elas vão tirar fotos, vão tirar exatamente, selfies, é para virar um momento, a né? vontade de postar, de estar ali. Sim, todas as lojas têm esses cantinhos decorados para a pessoa viver uma experiência mesmo. A gente não gosta nem de usar a palavra... Por um tempo eu usei instagramável, mas daí a gente viu que aqui no Brasil instagramável não é mais visto com bons olhos, né? Porque todo mundo acha que o que é bonito não é gostoso. E lá, ao contrário, a gente começou da qualidade dos nossos produtos, né? Então, depois foi vindo toda essa loja que está passando aí, tem 1.000 metros quadrados. É uma das maiores confeitarias da América Latina. Caraca, velho. E essa é a fábrica? Não, essa é a loja. Essa é a loja. A minha fábrica também tem 900 metros quadrados. Tem essa loja principal que é em Perdizes, que a gente começou em Perdizes. Então, não pode perder, né? A principal tem que ser lá. Flagship. Temos no Tatuapé, São Bernardo do Campo, dentro de um shopping. Temos dentro do Museu da Imaginação. Tatuapé onde que é? Na Francisco Marengo. É na frente de uma igreja, não é? De esquina? Gente, eu passo lá direto. Eu falo assim, olha que legal. Olha, sabe, agora você vai passar e vai entrar. Não, porque eu vou comer pizza. Sabe, não tem a pizzaria ali do lado? Tem. A Mama Concheta, alguma coisa assim. Ali pertinho, sim. Não é isso? E aí eu sempre passo ali, eu falo assim, olha... Acho que é pergoleta, não pergoleta. É? Pergoleta. Não é pergoleta. Não, lá pergoleta? Não, você não tá na... Essa conversa. Bota no Maps, galera. Eu vou também. Encontro lá, pelo amor de Deus. Mas você não fica na frente de uma igreja? Fico. Então é onde eu tô falando. outras igrejas. Não, mas essa daí é de esquina, porque não tem como você não chamar atenção. Ela toda rosa. Ela é toda rosa e tal. Confundir. É Só que na hora que eu passo já tá fechado, que eu vou super à noite, não fica aberto até tarde. Fica até às 8. Então. Eu delivery até 9h30. Exato. Eu sempre fiquei, eu quero vir aqui. Então eu já conhecia a sua loja. E hoje, é um prazer receber. Hoje a receita, a maior receita de vocês é provinda do delivery ou não? 35% delivery. Caramba. Isso é legal de saber. Ótimo. E deixa eu fazer outra pergunta. Porque a nossa marca é muito forte em experiência ao cliente, né? Você ver gosta o momento Pico-Ruchas. Eu né? gosto de receber as pessoas. Né? Não é só comida. Tá, a pergunta que não quer calar. Como que você vê o uso das redes sociais, da tua estratégia, do teu posicionamento na construção de marca da... Mudou tudo, gente. Rede social eu falo que é a nossa primeira loja. É o nosso primeiro aluguel que tem que ser pago é rede social. Então, hoje você tem que ter o selinho lá do Instagram. Todo mundo fala, mas eu não vou pagar por isso. Eu falo, gente, por que não? Tem que ser o seu primeiro aluguel, é a sua primeira loja. É onde o cliente... É onde o cliente vai te ver pela primeira vez. Legal pra caramba. E ele vai te acompanhar. Quantas vezes o seu cliente passa na rua da sua loja? No mês. Mas quantas vezes ele te vê ali na palma da mão dele, né? E é você tá ali contando uma história, não é só querer vender. Bicha, isso é que você bate todo o programa, Ricardo. É música pros ouvintes de Ricardo. Você olha aí o Instagram deles, ó. Não, tem história. Dá vontade. Do Alê. Tem tudo no Olha quantos são vídeos. A gente vê pelo símbolozinho ali, ó. Olha quantos são vídeos pra mostrar, tem movimento, é gostoso. E tem um mix legal, não é monótono. E lá eu falo tudo, desde o bolo que deu errado, o bolo que deu certo. Você mesmo. Então você recomenda que os empresários que estão assistindo a gente, independentemente do segmento, que eles possam estar também criando conteúdo no Instagram? Eu recomendo. Boa. Eu recomendo. Você acha que é obrigatório? Muito.
Olha, obrigatório é uma palavra muito forte, porque tem gente que não gosta. Mas eu acho que tem que ter uma humanização ali. Indicado. Fortemente indicado. Muito. Mas tem um viés também, né? Porque tem, que nem agora eu tô no momento que a gente pensa em franquear. Então eu tenho que pensar muito, porque a minha imagem tá muito ligada a Pico Ruxas. Claro. Então vai ser um outro processo ali pra gente conseguir. Mas acho que não vai ter problema, não. Também acho que não. Sabe, é igual a Disney. Você não vê em todos os brinquedos o Mickey. Mas você sabe que lá é a casa do Mickey. Que lá. E que o Mickey fortalece todo o brand, né? Entendeu? Sim. Então você vai fortalecer todo o branding e as pessoas vão estar frequentando um lugar que foi criado pela Ana. E Entendeu? Então, acho que visitar a isso é- Ana, por é. exemplo, sei lá, você abre lá em Alagoas, lá em Maceió, de onde eu sou. Eu vou visitar a Ana através de visitar a loja dela. É isso aí. Então eu vou visitar o mundo dela. Ah, É então- igual aquele rapaz lá, como é que chama lá? O do Baker lá, O Carlos Buddy. Baker, Carlos. Buddy. O Carlos. Quando você vai, você fala, ai, que legal, aqui tem a receita dele. Ele ajuda, né, a posicionar É. as marcas, né? Até no Brasil Então acho que não tem problema não, pelo contrário, viu? Então, ó. Eu acho bom que tem que também. A continuar. gente sempre tem que estar Com aberto, certeza. né? A ouvir.